Que alegria estarmos aqui hoje, domingo, neste mês vocacional. Hoje nós fazemos lembrança e celebramos o Dia dos Pais, a família, que também é um dom, uma vocação de Deus, um chamado de Deus. Que Deus possa abençoar você que é pai, que Deus possa abençoar a tua família. Iniciamos também hoje o dia de a semana, aliás, de oração nacional pelas famílias. Que a tua família seja abençoada. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 33. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Temos aqui, queridos, uma imagem muito interessante e que nos ajuda. Pedro, que por instante diz: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro andando sobre o mar." E Jesus diz a ele: "Vem." E Pedro ali começa a caminhar. Mas a palavra é muito clara que ele, sentindo os ventos, ele teve medo e começou a afundar. E Jesus logo estendeu a mão. Olha que imagem linda. A mão de Jesus está estendida a nós. A mão de Jesus está estendida para você. Muitas vezes nós nos afundamos na tristeza, nós nos afundamos no medo, nós nos afundamos nas realidades contrárias da vida. Sabe por quê? Porque não confiamos, porque não seguramos na mão de Jesus, porque damos atenção demais para o problema e não recorremos na presença daquele que tudo pode na nossa vida. E não seguramos na mão de Deus. Quantas vezes no momento da perda de alguém nos desesperamos e não seguramos na mão de Jesus. Tem até a música que vai dizer, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E vai. Quantas vezes a nossa vida está parada por causa do sofrimento, por causa da dor. Nos afundamos, perdemos a esperança, mas a mão de Jesus está estendida para mim e para você. Que neste domingo nós não olhemos os problemas, mas possamos olhar a mão deste Deus que estende para nós e quer nos erguer. Segure, querido, na mão de Deus, e Ele te sustentará e Ele te levará para a frente. Que Ele te abençoe e te dê um domingo abençoado.